Quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum. Queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por você que está aqui. Quero acolher você que está chegando pela primeira vez no nosso canal e já te pedir para se inscrever nele e já deixar o seu joinha. Todo mundo que está aqui, por favor, já deixa o joinha logo no início do vídeo, porque você pode se esquecer lá na frente. Queridos, vamos ao Evangelho que está em Marcos, capítulo 4, versículos de 1 a 20. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens, na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis essa parábola? Então, como podereis compreender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo e a ilusão das riquezas e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus falou o Evangelho e já fez a homilia. Nem precisaria do padre explicar. Se você pega esse último pedaço, essa última metade do Evangelho, Jesus mesmo explica a sua própria parábola. Queridos irmãos e irmãs, a ideia é a seguinte: o semeador saía ao semear. Percebam a generosidade de Deus, que semeia. Ele não escolhe o tipo de terreno. Deus não escolhe o tipo de pessoa que ele vai espalhar a sua semente. Ele simplesmente quer ser generoso e espalha dons, graças, talentos para todo mundo. Acontece o movimento de aceitação ou não no terreno que a semente cai, ou seja, em cada um de nós. Nós somos então os responsáveis por permitir que a semente da palavra de Deus cresça ou que ela morra. Ou às vezes nós também encontramos obstáculos externos. Então, meus irmãos, quero pegar justamente esta última metade do Evangelho, onde o próprio Jesus Cristo ensina e explica todos os trechos da sua parábola, distinguindo então os diversos tipos de terreno. Então, meus irmãos, Jesus Cristo começa no versículo 14, se você quiser me acompanhar, talvez na sua Bíblia ou na liturgia diária. No versículo 14, Jesus diz: o semeador semeia a palavra.
os que estão à beira do caminho, são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escuta, Satanás chega e tira a palavra que neles foi semeada. Repare que em todos os tipos de terreno, as pessoas ouviram a palavra. Então perceba, talvez se eu não estou nem ouvindo a palavra, o problema está anterior a isso. Mas os que caem à beira do caminho, a semente que cai à beira do caminho, são aquelas sementes que o Satanás tira. Ou seja, meus irmãos, a pessoa ouve, a pessoa compreende, mas logo vem dentro de si questionamentos. Não, mas hoje em dia, se fosse ver, porque antigamente era assim, hoje os tempos mudaram, ou seja, a gente ouve a palavra, a gente compreende a palavra, mas vem Satanás e vem querer tirar a palavra de nós, por conta de ideias moderninhas, por conta de ideologias, ou seja, Satanás está o tempo todo querendo tirar de nós os efeitos que a palavra do Senhor quer produzir em nossos corações. Lá na frente, versículo 16, do mesmo modo os que receberam a semente em terreno pedregoso, são aqueles que ouvem a palavra. Então repare mais uma vez, eles ouviram a palavra. Então eu pergunto, você está ao menos ouvindo a palavra? Você está ao menos lendo a palavra diariamente? São aqueles que ouvem a palavra e logo recebem com alegria, tem gratidão em ouvir a palavra de Deus. Tem esse sentimento de felicidade. Participei de um retiro, participei de um encontro de casais, participei de um retiro de padres, um encontro vocacional, participei do cursilho, participei do Manaim. A pessoa vem eufórica, vem feliz por ter tido contato com a palavra de Deus. Nossa, aquela homilia foi linda. Aquela missa, meu Deus, que missa maravilhosa. Ou seja, teve alegria, mas não tem raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Essas são as pessoas que não têm permanência. São aquelas pessoas que não são constantes nos seus bons propósitos. Queridos, quantas vezes você já fez o propósito de rezar um pouquinho mais, de se confessar, de casar na igreja, de batizar logo seus filhos, de ajudar mais na igreja, de não faltar às missas? Você sai com o peito cheio desses santos e bons propósitos, mas são inconstantes. Meu irmão, se você não é constante naquilo que faz, você não aperfeiçoa. Por exemplo, eu sei tocar violão e teclado. Então, o que eu precisei para que a técnica de tocar violão, a técnica de tocar teclado melhorasse quando eu estava aprendendo? Eu precisei de todos os dias tirar ali 10, 15 minutos diários, para treinar exercícios, correção. Depois, uma vez por semana, eu tinha um contato com a professora que me ensinava novamente, que me corrigia, de tal forma que hoje, por exemplo, eu não treino mais o violão e o teclado, então eu não progredi, eu fiquei estagnado. E corre o risco, se eu não voltar a estudar um pouquinho de violão, de teclado, corre o risco de eu regredir, deixar de aprender, ou seja, desaprender aquilo que eu custei tanto para aprender. Na nossa vida espiritual, também é assim. A vida espiritual requer constância na oração diária, na confissão frequente, na comunhão frequente para aqueles que podem receber a comunhão. Então requer tudo isso de forma constante, e quando eu deixo a constância eu preciso retomar, porque senão logo que vem a tribulação, logo que aparece a doença, logo que vem a perseguição, logo que vem os problemas no matrimônio, com os filhos, as pessoas então vão desistir. Quando vem a perseguição, quando vem a tribulação por causa da palavra, logo desistem. Não vem sentido, não encontra motivação para seguir. Então, ouviu? Se alegre e seja perseverante, seja constante todos os dias na sua vida espiritual, rezando, lendo a palavra, confessando, comungando, ajudando as pessoas necessitadas, fazendo as suas penitências, os seus sacrifícios. Outros recebem a semente, estou no versículo 18 agora. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra. Então, mais uma vez, eles ouviram a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, meu Deus, as contas, como é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou acudir ao meu filho? As preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e tantos outros desejos que se sufocam a palavra. Você foi à missa, mas você lá na missa mesmo ainda está pensando no amanhã, no seu problema de amanhã. Eu sei que é difícil fazer essa distinção, mas meu irmão, quando você estiver em contato com a palavra, ouça a palavra. E depois que terminar este contato, permita que essa palavra fique ecoando nos seus ouvidos, no seu coração.
Perceba a comparação que é bobinha, mas vamos lá. Perceba que quando a vaca ela come, ela vai e mastiga. Então ela vai para dentro e volta para a boca de novo, para ruminar novamente essa palavra. Até ela então tirar daí todos os nutrientes necessários da grama para poder então engolir. Com a palavra de Deus, mais uma vez, perdão com a comparação, mas precisa acontecer isso. As preocupações do mundo, a ilusão das riquezas não podem tirar este ruminar da palavra de Deus. Onde você escuta, por exemplo, um evangelho, uma reflexão como essa e fica, Senhor, que terreno que eu sou? Eu sou o terreno pedregoso, eu sou a semente que caiu à beira, eu sou à beira do caminho, eu estou muito espinhoso esses dias, eu estou sufocando a palavra de Deus com o quê? Com os meus excessos, com as minhas manias, com os meus vícios, com as minhas preocupações desmedidas, com tudo aquilo, Senhor, que tem me tirado de Ti. Senhor, me ajuda a estar mais perto de Ti. Então, meus irmãos, por fim, versículo 20, aqueles que recebem a semente em terreno bom. E o terreno bom é aquele que tem abertura, é aquele que quer acolher a palavra, é aquele que tem boa vontade para acolher a palavra, que quer tentar viver a palavra, compreender, ruminar a palavra. Esses então são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. A quantidade não interessa, o importante é que dê bons frutos. Algumas pessoas conseguem render 200 frutos, outros conseguem render 10 frutos, mas que o rendimento destes frutos seja fruto, seja consequência da sua generosidade para corresponder à palavra de Deus e não seja mesquinhez. Ah não, vou dar só 5 frutos. Opa! Então se você pode dar 20, dê 20. Se você pode dar 30, dê 30. Mas frutifique na palavra de Deus. E assim, meus irmãos, nós vamos crescendo na nossa vida de cristãos, na nossa santidade. Nós vamos amadurecendo enquanto cristãos católicos para fazermos o reino de Deus frutificar. E como eu sempre gosto de concluir, mais ou menos, gosto de concluir essas nossas reflexões para que outras pessoas também possam se encantar e, neste caso, se alimentar do bom fruto da palavra de Deus. Queridos, muito obrigado, Deus te abençoe muito por você estar aqui. Agora eu te peço mais uma vez, lembra do joinha? Por favor, me ajude aqui no joinha, no canal do YouTube, deixe um comentário também no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito, me ajude, 47,2% de vocês não são inscritos. Se você não sabe se inscrever, pede alguém para te ajudar. Se você quer incluir pessoas no grupo Homilia Diária, fique à vontade, você pode fazer isso, envie o link, ou você também pode incluir essas pessoas a fim de que a nossa família da escuta da palavra de Deus possa crescer. Olha só, que bênção este nosso grupo, essa nossa família aqui no canal do YouTube, rendendo frutos de 30, 60, de 120, de 180. É tudo isso graças à nossa generosidade em ouvir, meditar e aplicar a palavra de Deus. Hoje é quarta-feira, então nós também temos a Santa Missa lá na Capela Senhor Bom Jesus, aqui em Bom Jardim, Baliza, temos aí o terço das famílias. Estejamos atentos. E que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.